Sejam bem-vindos, professor Marcelo Moraes. Junto com aquela questão do carro que eu estava explicando para vocês, eu tenho verificado na internet uma infinidade de vídeos ensinando a fazer alteração em fontes de computador para inúmeras finalidades. Uma delas é para tocar som automotivo. Essa rapaziada que tem essa verdadeira fissura por essa questão de som alto, tem até umas coisas, quer ver? Tem até umas coisas que beira, vou até mostrar para vocês aqui. Som automotivo. É umas verdadeiras loucuras que a gente vê por aí em matéria de som. Transforma os carros em verdadeiras discotecas. Então, eles querem usar esse sisteminha, só que o grande problema deles é a questão da alimentação, porque isso aqui demanda uma corrente muito elevada. E eles querem às vezes tocar esses sons, então tem gente ensinando a fazer alteração em fonte para alimentar esse tipo de circuito. Primeiro, para fazer isso tem que saber o que está fazendo. Não é simplesmente chegar a pegar um vídeo na internet e alterar sem conhecer o circuito. Por que eu falo isso? Eu quero mostrar para vocês, aqui no Core eu vou falar um pouquinho do circuito, mas antes eu queria mostrar para vocês o seguinte. Deixa eu afastar aqui um pouquinho. Deixa eu pegar aqui. Uma fonte de PC, ela pode chegar a 26 volts, certo? Uma fonte de PC, ela pode chegar a 26 volts. Vamos supor que você preparou uma fonte, alterou uma fonte para usar no PX, no PY. Ela pode chegar até 26 volts, certo? Então, o que vai acontecer com o computador? Exemplo, se uma fonte der um problema e chegar a 26 volts, ele vai queimar o computador. Isso na hora, queima na hora. E o mesmo caso vai acontecer com qualquer equipamento que estiver ligado. Sendo o risco maior, quanto maior for a corrente demandada. Certo? Então você vai ligar isso no som automotivo, o risco disso acontecer é muito maior. Uma fonte de PC, ela pode chegar a 26 volts, tá bom? Como que isso pode acontecer? Vou mostrar para vocês o circuito, não vou me aprofundar muito, só vou dar uma explicação bem básica para vocês poderem entender. A referência para manter a tensão em 12 volts de uma fonte chaveada, geralmente ela trabalha da seguinte forma. Você tem um circuito integrado e você tem um fotoacoplador. Vocês estão vendo aqui no meio da imagem, aqui, onde eu tenho o fotoacoplador, o desenho do fotoacoplador. Como é que funciona o fotoacoplador? Você tem uma referência desses dois resistores aqui. Então, esses dois resistores, eles dão uma referência para o fotoacoplador. O LED interno do fotoacoplador acende com uma determinada luminosidade, que pode ser maior ou menor. O que acontece? A condução do transistor que tem aqui dentro, em função dessa referência, esse circuito PWM vai manter a tensão na tensão nominal, ou seja, o nosso exemplo é 12 volts, tá ok? Então você fazendo uma alteração aqui nesse circuito, você consegue alterar a tensão de 12 para chegar até 13,8, que é a intenção do pessoal para ligar PX. E também para ligar o sistema de som automotivo. Mas, professor, por que 12 e por que 13,8? Porque eu já expliquei para vocês anteriormente. Quando o carro está ligado, na verdade, você não tem 12 volts, você tem 13,8. Quando o carro está desligado, você tem 12 volts. Então, eles, na cabeça deles, insana, eles acham que uma diferença de voltagem tão mínima pode gerar um desempenho melhor do equipamento. Mentira, não muda tanto para justificar o que vai acontecer com o equipamento, que é a queima do mesmo, certo? Pode acontecer na hora ou pode acontecer a curto e curtíssimo prazo, tá ok? Então você tem os seus equipamentos, então por exemplo, você tem os seus equipamentos ligados em 13,8, ele vai ter uma vida útil bem menor do que ele ligado em 12 volts, que é o que ele foi projetado para funcionar, tá ok? Essa questão do 13,8 é uma falha do sistema elétrico do veículo que eu já mostrei para vocês anteriormente, que eles fazem o seguinte: o regulador de tensão é só para a parte de ignição, injeção eletrônica, proteger o módulo de injeção. A parte
a outras partes são ligadas diretamente na bateria. Então, quando o carro está carregando, ligado, motor ligado, 13,8 ou mais, podendo chegar até 16. Se houver um problema qualquer, pode acontecer dessa tensão subir. E essas variações de tensão, elas provocam danos imediatos no equipamento ou redução da sua vida útil. Grande abraço, professor Marcelo.